Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando o mês de junho já, né? Dia 1º de junho. O tempo está passando rapidamente, mesmo a gente estando em casa, está passando muito rápido. Eu hoje resolvi voltar ao que eu expliquei na última aula, para não ficar dúvida nenhuma, tá? Essa questão de morfologia, sintaxe, a gente vai estudar agora a morfossintaxe. No primeiro bimestre, nós estamos no segundo já, nós estudamos a morfologia de novo. Vocês no início do ano falam, mas de novo, tudo isso. Mas é porque é importante para a gente chegar à sintaxe também, né? A morfologia é o quê? São as classes gramaticais. Morfologia, estudo da palavra, é o que a palavra é. Então a palavra, na língua portuguesa, ela pode ser 10 coisas. Ela pode ser artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, preposição e interjeição. São as 10, né? Por último, a gente estudou ali as preposições, né? Chegamos a crase e tudo isso. Então, e agora, a nossa apostila já começa a falar sobre a sintaxe, que foi uma coisa que no início do ano eu falei com vocês que nós estudaríamos, que eu gosto muito de sintaxe, adoro ensinar sintaxe, mas a gente vai devagar, tá? Para não ter dúvidas, porque quando a gente não aprende sintaxe direito, a gente passa a odiar a sintaxe o resto da vida. É melhor ir devagar, para todo mundo entender direitinho. E nessa sintaxe a gente já estudou, eu já passei com vocês já fizeram a pesquisa do sujeito. Eu vou relembrar um pouquinho o sujeito. Bom, o que é o sujeito? Né? A gente sabe que na sintaxe a gente precisa analisar a oração. Tá? Então eu tenho a oração, uma oração ela precisa ter verbo. É isso? Tá? Então, a oração tem que ter verbo. E nós temos, nós já tínhamos estudado tudo isso. A gente tem frase, oração e período. A frase, ela tem que passar uma mensagem. Ah, mas ela pode ter verbo? Pode também. Quando a frase tem verbo, a gente chama de frase verbal, que é a oração. Temos frase nominal, somente de palavras. Temos frase explicativa, interrogativa, negativa, tá? Então, a diferença entre frase e oração é o verbo. Bom? E quando eu tenho uma oração, eu vou ter um período simples, né? O que é o período simples? Quando eu só tenho uma oração. Quando eu tenho 2 ou mais orações, eu terei um período composto. Já fizemos exercícios sobre isso, já estudamos tudo isso. Eu estava pensando, ainda bem que eu me adiantei um pouco nessas coisas, né? Mesmo sem conhecer o conteúdo da apostila, porque é uma apostila nova, eu fiz isso, eu me antecipei e já expliquei tudo isso para vocês lá na escola, lá em sala, tá? Mas eu sei que vocês, isso aqui é só para a gente relembrar. Então, a sintaxe, ela vai estudar a oração. Ela vai estudar o que essa palavra, a morfossintaxe, o que a palavra é na oração. Por exemplo, se eu disser assim, o menino caiu. Então eu tenho que achar primeiro o verbo, não é isso? Que é a parte principal da oração. Caiu. Quem caiu? O menino. Menino nessa oração é núcleo do sujeito.
Já estudamos isso também. Núcleo do sujeito. Mas se eu disser, chamei o menino, chamei quem? O menino. Ele passa a ser objeto direto. Se eu disser, dei ao menino o livro, menino aí, ele será núcleo do objeto indireto. Então, a mesma palavra pode ter várias funções na oração. É isso que a gente estuda na sintaxe. Nós chamamos de análise sintática da oração, tá? Análise sintática, análise da oração. Bom, então o período simples é quando eu só tenho uma oração. E o período composto? Eu vou ter 2, 3, 4, 2 ou mais orações. Mas como é que eu sei quando tem oração demais? Através do verbo. Para cada verbo, uma oração. Eu vou apagar aqui, vou botar um exemplo, depois eu volto a falar de sujeito, tá? Então, se eu disser assim, Pedro caiu. Olha o meu verbo, caiu. Eu só tenho um verbo. Então, consequentemente, eu terei uma oração. Se eu só tenho uma oração, o meu período é simples. Mas se eu tiver Pedro caiu, vou inventar uma opção de coisa. Foi ao hospital, ficou internado, e ficou internado e se curou. Isso aqui, olha só. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar os verbos. Eu tenho verbo caiu, eu tenho foi, eu tenho ficou e curou. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos. Tá? Então, eu terei quantas orações? 4 orações. Eu ensinei a vocês também, quando a gente tem um período composto, que é um período composto de 4 orações, eu vou separar o meu período nas vírgulas ou na conjunção. Conjunção é uma outra classe gramatical, né? Então, eu separo antes da conjunção. Para que serve a conjunção? Para fazer a junção, a união das orações ou de palavras. Então, eu tenho, essa aqui seria a minha primeira oração, segunda oração, terceira oração e quarta oração. Então, eu digo que o meu período não é simples, meu período é composto de 4 orações. Tudo bem? Tá? Então, tudo isso a gente já sabe, já conhece, já foi passado para vocês. Bom, agora eu vou novamente ao sujeito. Falar um pouquinho, relembrando o sujeito com vocês. Tá? Vocês estudaram, fizeram uma pesquisa sobre o sujeito. Então, sujeito, a definição de sujeito é quem pratica a ação verbal. Olha a importância do verbo. Então, eu tenho sempre numa oração que achar o verbo e, a partir dele, começar a fazer perguntas ao verbo. Quando eu disse Pedro caiu, o verbo é caiu. Quem caiu? Pedro. Pedro será o sujeito dessa oração. E o que eu declaro do sujeito é chamado de predicado, tá? Ou como vocês dizem, o que sobra é o predicado, tá?
Então eu vou separar o sujeito, o que ficou, o que restou é o predicado. Sujeito, nós estudamos sujeito simples. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Tá? Então, quando eu digo Pedro caiu, Pedro é um sujeito, é o núcleo do sujeito, é o sujeito simples. Sujeito composto. Isso vocês têm até um caderno, tem folhinhas que eu já dei a vocês. Composto, quando eu tenho mais de um núcleo. Então, quando eu digo Pedro, José e Paulo caíram. Quem caiu? Pedro, José, Paulo. 3 núcleos, sujeito composto. Sujeito desinencial, oculto, elíptico ou subentendido. Né? O oculto pode ter esses nomes todos. Oculto, desinencial, elíptico ou subentendido. Quando ele está, como o nome aqui diz, na desinência verbal. Por exemplo, caímos na rua. Esse é o verbo. Quem caiu? Nós caímos. O sujeito está na desinência mus. Eu tenho sujeito indeterminado. 2 tipos de sujeito indeterminado. Verbos na terceira pessoa do plural, sem ter um antecedente, caíram na rua. Não sei quem caiu. Ou quando eu tenho verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação mais ser. Por exemplo, precisa ser de ajuda. Eu não sei quem precisa. Então é um indeterminado. Isso a gente ainda vai explicar depois de outra definição. E eu tenho sujeito inexistente ou a oração sem sujeito. Tá? 3 casos de oração sem sujeito. Verbos que exprimem fenômeno da natureza, quando são usados no sentido denotativo. Chove muito no Pantanal, por exemplo. Verbo chover, usado no sentido de realmente cair chuva, cair água do céu, né? Aquele fenômeno. Então, não existe sujeito. Mas se eu usar no sentido conotativo, choveram elogios ao professor. Então, chover não chove elogio do céu, né? Aí está usado no sentido conotativo. Aí eu tenho sujeito. Sujeito é elogios, tá? Eu tenho verbo haver igual a existir, não tem sujeito. Há dúvidas em aula. Dúvidas é objeto direto. Então, é igual a existem dúvidas. Então, verbo haver igual a existir não tem sujeito. Mas o verbo existir tem sempre sujeito. E verbos que indicam tempo. É tarde, é cedo, é meio-dia, faz 10 anos, tá? É ser, estar, fazer, indicando tempo. E haver também, lógico, tá? Então, esses são os sujeitos que nós já estudamos. Vocês já conhecem todos eles. Isso tudo faz parte da sintaxe, tá? Então, eu não vou corrigir exercício da apostila de não. Vou deixar para vocês outro exercício. Preparei um exercício legal para vocês. E vocês, na próxima aula, na sexta-feira, eu vou corrigir o exercício da apostila e esse outro que eu vou postar, tá? Não precisam me mandar. Eu vou corrigir com vocês. Vou confiar que vocês farão os exercícios. E novamente eu peço, novamente eu peço, façam todas as atividades que eu estou postando, tá? Nós estamos agora marcando tudo. Na live da Kelly, com a Júlia, elas explicaram isso, que nós estamos apontando tudo que vocês estão fazendo, tá bem?
Então, eu vou postar outro exercício, vocês vão fazer direitinho. Qualquer dúvida, podem me chamar, podem falar no zap, podem me mandar pelo e-mail, não tem problema. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, beijos e cuidem-se. Tchau, até sexta. Tchau.